Salve lá, galera. Ricardo dos Zandor. Estou aqui na casa de um dos maiores criadores do Brasil da raça American Pitbull Terrier, Thiago Delmanto, para quem não conhece. Só conhece os cães, provavelmente, porque o plantel do cara, a nível Brasil todo, um dos pioneiros nas regras e no game dog do Brasil, tá? Junto com o Rodrigo Batista, Rogério Conte, com toda a galera, Jefferson, todo mundo. E estamos aqui para entrevistá-lo, lógico, não poderia passar batido essa entrevista, né? Thiago Delmanto, um dos caras mais conhecidos do meio. E polêmicos, né? Polêmico também. Qual foi o começo de tudo? Às vezes as pessoas não sabem como você começou, a sua origem, a sua relação com o esporte, com a pista de exposição, com a sua criação, importação de cachorros. Fala um pouquinho pra galera. Então, Ricardo, eu vou te dizer assim, que é óbvio que eu não fui o primeiro cara do game, né? A gente, quando começou a frequentar o Ibirapuera, já tinham pessoas que faziam game há muito tempo, né? Então, o que eu acho que a gente realmente ajudou muito o game, não só eu, mas o grupo na época que estava, é a transformar o game dog na época, que era uma atividade recreativa, num esporte, né? E eu atribuo muito isso, talvez, à minha experiência, que nos anos 90 foi todo em cima em esportes de cavalo, né? Na época eu apliquei muita coisa do que eu tinha de conhecimento e realmente o que a gente fez foi migrar um pouco do que era uma atividade, às vezes, recreativa, alguns campeonatos que tinham, que eram muito mais shows e apresentações, para uma coisa mais voltada para o esporte, com regras, modalidades e tal. E com certeza foi uma contribuição muito mais burocrática na época, mais até talvez como um cartola do que propriamente como um competidor, porque a gente tinha um grupo na época onde tinha o Rodrigo, o Jefferson, vários outros aí que estão até hoje, que realmente o que a gente fez foi reunir essa galera, criar regras, montar os primeiros eventos, né? Eu acho que a gente montou 3 ou 4 eventos iniciais, né, que depois deram origem aos eventos da FECESP, que o Marcelo tocou e tal. Então, realmente, a gente contribuiu muito naquela época. O que é interessante a gente contar só é que tudo que a gente fez na nossa criação e onde a gente está hoje teve uma origem dentro do esporte, né? O canil Fly Horse, que é o canil da família da minha esposa, já criava cães desde os anos 90. No final dos anos 90 começou com a raça Pitbull e foram cães assim que na época começaram no esporte, né? O Magic Thor, por exemplo, foi um cão que, junto com o Killer, foi um dos primeiros a dar apresentação para a TV na época e tal. E assim que eu comecei a namorar com a Marcela, em 2002, 2003, a gente teve a ideia de começar uma criação, porque eu já era cliente do canil Fly Horse. O Fly Horse, para quem não conhece e tem em casa algumas revistas Cães e Companhia antigas, eles faziam anúncios de vários cães deles, quase todo mês. O canil Fly Horse foi bem conhecido nos anos 90, começo dos anos 2000, embora naquela época tinha muito canil, né? Fly Horse era mais um, mas era um canil realmente muito ativo. Em 2002, 2003, quando a gente começou, a época que a Luciana, a tia da Marcela, estava parando com o canil. Então a gente teve, a Marcela, a ideia de continuar o projeto de criação e coincidiu muito com a época que a gente organizava os eventos de game, participava ativamente. Né? E onde que foram os primeiros eventos assim que vocês organizaram? Então, a gente obviamente se encontrou no Ibirapuera, né? A gente acabou conhecendo as pessoas no Ibirapuera na época e a ideia de realmente montar um evento partiu de dentro do clube do Pitbull na época, que era um clube filiado à CBKC. Na época a gente se reunia no Ibirapuera e a gente teve a ideia de fazer um evento um pouco mais profissional, né? Porque a gente ia em alguns eventos que eram eventos mais tipo show e tal, mas nada ligado a uma entidade, algum órgão oficial de sinofilia. Então eu fui atrás do Pitbull na época, onde lá eu encontrei o Murilo, o Nelson, e tinha outras pessoas que faziam eventos para a CBKC, e eu fui com a ideia de levar o esporte como uma prova de trabalho. Na verdade, eu fui representando as pessoas que estavam ali em Ibirapuera com a gente e tal, e conseguimos, dentro do clube do Pitbull, fazer os primeiros eventos, né? Que daí eu acredito que deu um pouco mais de credibilidade na época, porque acabou criando uma vinculação com a FECESP, que era a Federação de Sinofilia e tal. Eu acredito que ali realmente foi a época em que o esporte passou de ser apenas um show, uma apresentação, para realmente um esporte, uma modalidade. Ou aquela brincadeira que rolava no Ibirapuera. Naquela época eu não tinha cachorro, né? Não tinha um cão.
pitbull, tinha outros cães de outras raças. E eu ia lá para assistir. É. Ficava lá olhando perto da Praça do Porquinho, a galera brincando com os dogs e tal. Eu achava demais, eu já lutava naquela época tudo. Mas eu via que era uma brincadeira. Sim. E como foi a recepção da galera quando vocês resolveram fazer então uma parada séria? Porque até então, que nem eu era leigo, tá? E eu achava aquilo só uma brincadeira. E como foi que a galera aceitou isso? A galera compareceu, brincou? Sim, nós tínhamos um espaço no Pet Center Marginal, que era na época era um pet shop grande na Marginal Tietê, e a gente tinha um espaço onde a gente recebia as pessoas durante a semana, praticava com os cães, introduzia alguns nomes depois que viraram atletas e tal, começaram lá, e os eventos acabaram sendo super bem recebidos, porque as pessoas participavam ali durante a semana da recreação, no Ibirapuera também no fim de semana, e os eventos ali, na verdade, eram uma realização de tudo que eles treinavam durante a semana. E também tinha uma questão na época, é bom você perguntar pelo seguinte, o Pitbull, como todo mundo sabe, a funcionalidade original da raça era o combate entre cães, que era uma atividade proibida no Brasil, proibida no país de origem. Então o esporte ele veio como uma funcionalidade alternativa para a raça. Então a gente realmente, quando levou isso para as entidades oficiais na época, levou como uma prova de trabalho, uma funcionalidade alternativa, ou seja, um meio legal de praticar esportes com a raça. E a mídia recebeu vocês também, não Muito bem recebeu? também, na época a gente teve algumas revistas especializadas na época que cobriram bastante, né? Mesmo após a saída nossa da organização, continuaram cobrindo o esporte e realmente, com certeza, o auge do esporte foi alguns anos depois, né? Mas foi uma experiência muito boa, né? Até você me perguntando um pouco da história nossa, né? Nós dentro do esporte, por estar organizando e tal, a gente presenciou realmente diversas pessoas que começaram o esporte, traziam seus cães e a gente conseguiu visualizar ali, ter uma visualização um pouco geral sobre a raça, pelo menos no estado de São Paulo, que é onde a gente recebia, né? E isso nos deu uma visão muito boa na época para traçar um trabalho de criação. Porque quando a gente foi montar as modalidades, quando a gente foi criar as regras ali, a gente identificou também uma dificuldade muito grande que as pessoas tinham de ter procedência nos cães dela para provar que pertenciam à raça também. Porque havia essa discussão, né? O esporte vai ser para todas as raças, só para a raça Pitbull. E essa questão nos mostrou uma realidade muito triste na época, que era a falta de procedência dos cães. E não tendo procedência, a gente acaba não tendo como provar que aquele cachorro pertence à raça. E aí realmente fazer o esporte só para a raça Pitbull ficaria difícil sem ter a procedência comprovada para provar que aquele cachorro realmente pertencia à raça. Isso influenciou muito a gente daí, a partir da época, 2003, a começar um trabalho de criação, dar continuidade no trabalho que o Fly Horse fazia, agora com um novo nome, Canil Del Manto, focado muito na procedência dos cães, no registro do país de origem, para realmente ter a certeza de que a gente estaria produzindo pitbulls e não cães que poderiam levantar alguma dúvida. Então explica pra gente esse lance, que é um lance polêmico, até no meio do esporte até hoje, que seria sobre a procedência dos cães. Às vezes a pessoa pega um pedigree e não sabe ler o pedigree, tá? E eles querem a origem nos cães tradicionais que vieram de fora, e às vezes acabam chegando num lance bem complicado, porque existem pedigrees que às vezes não coincidem com o cachorro, que tem aquele papel também. Explica Então, isso aí pra galera. Eu vou até explicar isso citando um fato histórico da nossa história e da história do game também. Quando a gente começou a elaborar as regras para o esporte, havia muito esse questionamento. Quem vai poder participar do esporte? Cães de raça ou qualquer raça? Quando todo mundo que estava na comissão na época que decidia isso falou, não, a gente quer um esporte para a raça Pitbull. A primeira questão que a gente levantou, como nós vamos saber se o cão é ou não um Pitbull? Basta um pedigree CBKC? Basta um registro inicial? O que vai fazer o cão realmente ser da raça ou não? Isso levantou em nós, internamente, como criadores, realmente uma necessidade de ter algo que comprovadamente dissesse a mim que o meu cão é um pitbull. Tá? E aí nós tínhamos algumas alternativas. A gente tinha a entidade nacional, que na época era a CBKC, filiada à FCI, que é um órgão que não reconhece o pitbull como raça. Então a gente tinha um papel que, teoricamente, mundialmente, pertencia a uma federação que nem reconhecia a raça. Para quem não sabe, esse pedigree que ele está falando seria do grupo 11. São raças não reconhecidas pela FCI. Esse pedigree é de outra cor, ele é vermelho. Sendo que as raças reconhecidas como
do grupo 3, tipo Terra, tipo Bull, são azuis. Que são as raças reconhecidas pelo sistema da FCI. No mundo há vários sistemas de sinofilia, né? Só pra galera não ficar perdida a FCI é um sistema que ela enxerga o Pitbull como um American Staffordshire, então não tem por que reconhecer o Pitbull. Então, a gente tinha a possibilidade desse papel, que para nós, na nossa visão como criador, não era a melhor alternativa, e a gente tinha as entidades centenárias da raça, que é a DBA, American Dog Breeders Association, e a UKC, United Kennel Club, que são entidades centenárias nos Estados Unidos que reconhecem a raça. Para falar a verdade, são entidades especializadas na raça. Então nós, como criadores na época, após essa experiência no game, começamos a focar muito a nossa criação no registro nas entidades do país de origem, que realmente me davam um documento e me permitiam usar um studbook. Para quem não sabe, studbook é onde vão os registros dos cruzamentos e o registro dos cães, me davam um certificado de que eu pertencia a um sistema de sinofilia que tinha toda a história da raça. Então nós, como criadores, tivemos essa experiência dentro do game que nos direcionou para esse lado. Tá? E de lá para cá, são quase 13 anos que a gente cria só registrando na DBA e na UKC, que na nossa visão como criador, são os cartórios hoje de maior credibilidade mundial em cima da raça. Com certeza. Essa questão sobre o cão pertencer à raça ou não, eu acredito que é uma dúvida que existe até hoje nas pessoas que organizam o esporte. Porque obviamente a maioria dos cães não tem um registro nessas entidades de origem da raça, e aí se você exige isso, realmente você não tem um esporte. Mas é importante só explicar para as pessoas que a própria experiência nossa no esporte nos fez ir para esse lado, por um questionamento que nós fizemos internamente, que eu acho que as pessoas podem fazer essa reflexão, de que se realmente o nosso cão é ou não pertencente à raça, e mesmo que a gente ache que ele é pertencente à raça, o que nos garante, mediante a uma associação ou o que seja, que ele realmente pertence à raça. Eu preciso de um documento, eu preciso de um histórico, de um exame de DNA, o que seja, que realmente aquele cão pertence ou não à raça. Que na DBA acontece na UKC também. Sim, hoje para participar, a DBA ela até tem a possibilidade de você levar um cão que não tem ali uma genealogia toda em cima da raça para fazer o esporte. Porém, num trabalho de criação, realmente o ideal é que você tenha uma genealogia dentro da raça para dizer que você está produzindo um pitbull de verdade. Né? E de morfologia, o que você diz sobre o seu plantel? Então, Ricardo, a gente segue muito as entidades de origem. Desde que a gente começou a registrar a DBA e o UKC, a gente se baseia nos padrões dessas entidades. Então, qualquer um que for ler o padrão, e eu sugiro a todos que leiam os dois padrões, vão interpretar ali tudo que está escrito, vão fazer uma visualização de um cão. A gente visualiza um cão que atenda aos dois padrões e a gente cria em cima disso. Obviamente, há umas diferenças entre o padrão ADBA e o UKC, são pequenas as diferenças, mas nós pensamos realmente em produzir um cão que atenda as duas entidades. É possível isso, existem inúmeros campeões nas duas entidades e a gente realmente cria um cão que atenda as duas. E em questão de esportes, você citou até alguns esportes que acontecem lá nos Estados Unidos, pelas duas organizações, e eu sei que você é um grande estudioso desses esportes. Quais esportes você indicaria assim, se fosse para, vamos dizer, para embutir no Game Dog nosso nacional aqui, porque o nosso é o único, para quem não sabe. Sim. Ele é diferenciado, salto em distância, a escalada vertical lá é paliçada. Nós somos pioneiros também. Também, pioneiros, tudo começou com ele, Rodrigo Batista, Rogério Conte, com a galera que ia lá no Ibirapuera e tal. Cara, é história, velho. A galera tem que saber pelo menos o mínimo da história e respeitar isso, entendeu? Bom, Fala assim, desses cara, outros esportes. quem cria um pitbull hoje, que sabiamente é um cão com origem no combate entre cães, né? Quando você pensa em reproduzir um cão dessa raça, você já tem uma certa dificuldade, porque a funcionalidade original da raça ela não é permitida. Então a gente tem que pensar em produzir um cão que atenda morfologicamente os padrões e também em temperamento e comportamento. Tá? E daí, qual é a forma que você tem de produzir um cão mais fiel possível à história da raça, sem necessariamente colocar ele à prova no combate? Sim. Você tem que explorar alguns drives, alguns instintos de temperamento que a gente entende que a raça precisa para exercer a função original dela. E daí, o que aconteceu com a raça, não só no Brasil, mas lá fora, foi a criação de esportes alternativos que exploraram esses instintos, esses drives, né, para que os criadores pudessem, na sua criação, aplicar isso. Né? Então, hoje, a gente... Cita alguns nomes
Bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o Ludicrous, que é um esporte bem bacana, o Hang Time, que é um esporte também interessante. A gente falando esses nomes, as pessoas podem procurar no YouTube, vão ver algumas imagens, né? Agora o próprio Top Dog, que é um pouco uma imitação do nosso Sim. game, né? Então são todos esportes onde exige a atleticidade do pitch, exige, obviamente, temperamento, drive, tenacidade, várias características que a gente busca como criador. E aí esse esporte é uma forma de você colocar à prova a sua criação, naturalmente a tua seleção ir melhorando nesse sentido. Não sei te dizer assim se ao longo dos anos esse esporte vai reproduzir o cão que realmente fazia o combate, porque a gente sabe que são situações diferentes. Sim. O cão combater com o outro, ele usa alguns instintos diferentes do que os esportes. Isso é óbvio que não são situações iguais. Porém, é uma forma lícita de você explorar drives, temperamentos, ou seja, instintos que a gente quer preservar segundo a origem da raça. Agora me fala uma coisa, sobre a sua criação. Você já exportou cães do Brasil para... já exportou, com certeza. Você exportou para quais países? E eles lá têm interesse pelo game também ou não? Sim, então, a nossa criação, quando a gente assumiu o Fly Horse em 2002, 2003, a gente sentiu a necessidade de criar registrando a DBA e o KC, porém a gente não tinha um plantel que tivesse registro, porque a gente só consegue registrar lá se você tem um plantel com registros lá, né? Então a gente foi atrás na época de montar um plantel com registro DBA e o KC, então a gente adquiriu algumas cadelas que o Wagmar importou, a gente tinha uma coisa fruto da criação do Guilherme Thompson que também tinha registro lá, e a gente foi atrás de importar também. Então a gente importou ao longo de toda a nossa história mais ou menos uns 10 ou 12 cães, e também exportou um número talvez até maior que esse, né? A gente exportou para vários países e também para diversas finalidades, né? Muita gente acabou importando nossos cães para fazer parte dos seus planos de criação, alguns para esportes alternativos. Nós não temos uma criação hoje voltada para combate entre cães, obviamente, a gente cria para atividades legais. Mas todas as pessoas que importaram É crime. todas as pessoas que importaram os nossos cães realmente hoje estão fazendo bom uso dele. A gente exportou para os Estados Unidos, Europa, América Latina. Hoje a gente tem muita procura lá fora de criadores. Porque, por incrível que pareça, essa visão que nós tivemos de priorizar a DBA e o KC, Trabalho sério. a gente identificou que eram entidades que tinham um valor mundial. Porque às vezes se você registra numa entidade local, às vezes esse pedido daqui não vai ter o mesmo valor na Europa ou em algum outro país da América Latina, mas ao ponto que se você registrar na DBA ou KC, que são entidades de origem da raça, agora está entrando na PDR também com um trabalho muito bacana, você tem pedigrees que são reconhecidos mundialmente. Porque quem cria na Europa sabe quem é a DBA, sabe quem é o KC, quem cria em qualquer país da América Latina também reconhece esses pedigrees, e esses pedigrees são aceitos por entidades locais para fazer a migração. Então, ou seja, se eu tenho um pedigree KC ou uma DBA, eu trago ele para o Brasil, se eu quero participar de um sistema CBKC, a CBKC reconhece esse pedigree. O contrário, às vezes, não é possível. Se você tem um pedigree local e quer registrar no DBA ou KC, muitas vezes não é possível isso. E eu estou sabendo de um projeto novo seu, com mais uma galera, claro, que é a Abrapit. Sim. Fala um pouquinho dela para a galera começar a conhecer, tem página no Face. Isso. O Brasil é um pouco carente de entidades direcionadas exclusivamente para a raça American Pitbull Terrier, né? Como a gente sabe, a CBKC, que hoje é um órgão que está mais antigo no Brasil e tal, ela pertence a um sistema que não reconhece o Pitbull, infelizmente. A CBKC criou o Grupo 11 realmente para movimentar eventos para raça e tal. Mas, infelizmente, quando você tem uma raça que ela não é reconhecida pelo seu sistema, você tem uma dificuldade ali para treinar os juízes e tal, isso é uma coisa natural. Então, como o Brasil era um pouco carente, né, a gente pensou realmente em juntar alguns criadores no Brasil e montar uma associação de criadores para promover eventos específicos para a raça. E essa associação, ela não visa fazer concorrência à DBA, nem ao KC, nem à PDR, nenhuma outra associação internacional. Pelo contrário, eu imagino que o intuito da Abrapit, eu falo eu imagino porque como é uma associação de criadores, eu não tomo decisão lá. Nós colocamos numa reunião de criadores e lá todos discutem as possibilidades, né? Então ali eu sou só um participante. Mas eu imagino que a ideia da Abrapit seja fazer eventos, né, seguindo ali os padrões das entidades que nós registramos, né? Já existe quantos criadores envolvidos já, mais ou menos? Olha, eu não sei te No precisar o número de criadores, essas informações, o pessoal pode até entrar na página da Abrapit e perguntar lá, Sim. mas eu sei que hoje a gente tem representantes em todos os estados, são legal. criadores com muita bagagem, com muito tempo de estrada,
Obviamente são criadores que criam para meios lícitos, né? Então as pessoas já sabem o que esperar quando eu falo isso. E com certeza na página do Dabrapit, lá vocês podem fazer perguntas que o pessoal que está administrando lá vai responder para vocês. Mas com certeza o intuito do Dabrapit é promover eventos para a raça filiado às entidades que nós registramos, que a gente considera que são oficiais para a raça. A gente está vendo não só a Brapit, mas também a entrada da PDR no Brasil muito positiva, a própria DBA também está vindo com núcleos. Então, quanto mais entidades vieram para o Brasil focadas na raça Pitbull, melhor será para a raça. Porque, infelizmente, hoje, realmente, a gente tem pouco eventos e a gente quer que isso seja mais explorado. Sobre o seu canil, você teve um padreador muito famoso aqui. Fala um pouquinho dele, fala o nome dele para a galera. Quando nós formamos nosso plantel em 2003 com os cães importados, né, uma pessoa que ajudou muito a gente a formar essa ideia foi o próprio Wagmar de Souza, do Canil Canchim, vocês devem conhecer, um cara muito antigo na raça, muito tradicional. E nós pegamos 2 fêmeas dele, na época ele tinha importado, de uma criadora americana aqui em Swagger. E quando a gente fez uma pesquisa sobre qual macho trazer, a gente foi muito orientado por ela. E a gente trouxe um macho que tinha uma parte do sangue da Kinsoga, até para não chocar muito com o sangue das cadelas, e uma parte vindo do canil Red Ranger, que é um canil de Old Family que a gente admirava muito, né? Então o Matt chegou em 2003 e realmente fez uma história bem bacana, colocando cães do game na exposição e até agora hoje com muitos filhos lá fora também, né? E teve uma cachorra que se destacou, que era a filha dele, que Sim. era a Fênix, na época ela competiu muito tempo, ela era do Marcelo Volpone. A cachorra era muito boa. Nós mandamos poucos cães para o game, né? Porque quando a gente focou a criação em cima dos registros da DBLKC, a gente teve muita procura de criadores que realmente queriam participar dessa ideia. Então a gente acabou mandando muito cachorro para outros criadores que queriam criar para conformação, o que seja, e a gente não teve muito foco de mandar cães para o game, tá? Mas o que a gente mandou acabou tendo um resultado bacana. Então, os poucos cães que a gente levou realmente tiveram um resultado legal. A Fênix, que a gente mandou para o Marcelo Espadog, teve uma carreira bacana no game. Ela foi filha do Matt, na Infinity, também foi outra cadela importada. E a gente teve uma lacuna muito grande, acho que até o próprio game passou por uma lacuna com poucos eventos. E nós voltamos agora também, coincidentemente, com uma outra filha do Matt, uma cadela de 4 anos, que é a Lira, que também mostrou ter boa desenvoltura. E hoje, graças também a um trabalho de muito tempo, tem vários cães que hoje estão no game, que tem um pouco do nosso trabalho no pedigree, né? O próprio Ozzy, que é um cachorro que tem a parte materna provindo do nosso canil, colocou alguns filhos no game. Então, com certeza, se vocês buscarem, às vezes, o pedigree de vocês lá atrás, pode ser que tenha uma participação aí do Matt, que foi um cão que realmente teve bastante influência no plantel nacional para os criadores que queriam cães de procedência. E ele tinha a DBA e o KC. Sim, não só a DBLKC, como ele tinha também exame de DNA, né? Então, explica o que seria o DNA VIP e o PR antes do nome dele. PR é uma sigla da UKC, que significa Purple Ribbon, que ela, de certa forma, classifica o grau de importância do teu pedigree. Então, quanto mais gerações você tem registrada lá dentro, melhor é a classificação do teu pedigree. Então, o PR significa um número determinado de gerações completas de registro no Studbook da UKC. Tá? DNA é o exame que nós fazemos, é igual ao DNA humano, né? A gente faz uma consulta através do estudo de DNA para ver se os filhos realmente são filhos do casal e tal. E aí a gente tem o DNA-P, que é o DNA Profile. O que é o DNA Profile? O exame que você faz no indivíduo e fica registrado na entidade. Isso é feito para quê? Se eu tenho um padreador e eu quero, a partir de agora, fazer exame de DNA de todas as ninhadas que ele tem, eu faço o exame de DNA do cão e mantenho lá na entidade o profile dele, que seria a ficha dele de DNA. Para as próximas ninhadas que ele tiver, eu fazer uma consulta em cima do DNA lá já na entidade e a gente faz um cruzamento para ver se realmente ele é filho ou não. Sim. Esse é o DNA-P. O DNA VIP que vocês veem no pedigree significa que o DNA foi verificado, ou seja, o cão ele foi verificado de que ele é filho daquele casal. Tá? Qual o rumo da criação agora? Bom, vocês estão levando? É para o game? É para a exposição? Então, por muitos anos, cara, a gente criou para fomentar outros criadores também. A gente criou também para cães de companhia, porque realmente a gente tem um público muito grande que acessa a nossa página. Sim. E procura nossos cães. Então a gente realmente produz cães para eles também. Porém, a gente hoje está com mais tempo, né, e também mais amigos que podem ajudar a levar os cães para o game. Então a nossa ideia realmente é
voltar com alguns cães no game, a gente já tem levado alguns, né? Obviamente eu não tenho tempo de treinar, infelizmente, gostaria de ter mais, mas a gente realmente vai contar com a ajuda de alguns parceiros para levar os cães para o game. A nossa criação nunca foi e nunca será voltada exclusivamente para o game, mas a gente acredita que produzir um bom pitbull significa produzir um cão apto a fazer game. Então, naturalmente, os nossos cães podem exercer a função e podem eventualmente até ser competitivos. Se a gente tem um cão morfologicamente bom, com bom drive e cair na mão de alguém que treine bem, obviamente que ele vai se dar bem no game. E me fala uma coisa, com quais linhas de sangue hoje o Canil Del Manto está trabalhando? Tá. Então, Ricardo, o nosso começo meio que definiu um pouco o trabalho que a gente faz até hoje, tá? Nós começamos com uma composição de linhas de sangue voltadas na época para conformação e para esportes alternativos, não eram linhas de sangue tradicionais de combate. Então nós começamos com linhas de sangue Larsan, provindas do canil Larsan dos Estados Unidos, que era um canil que criava muito para conformação, do canil Castilhos, também um canil que criava para conformação e alguns esportes alternativos, e linha Old Family Red Nose, que é uma linha muito conhecida, uma das linhas mais antigas, é uma linha que teve a sua origem também no esporte tradicional e depois de muitos anos também passou a criar cães de companhia e para esportes alternativos também. Então a nossa composição básica do sangue é Larsan, Castilhos e Old Family Red Nose. Nós tivemos uma inserção de Eli, que é a linha do Floyd Baudreau, muita gente conhece, uma linha tradicional também de cães de combate do passado, que também faz uma participação no nosso pedigree. Então, essa composição de 4 linhas caminhou por toda a nossa história e preenche o nosso pedigree. Tá? Boa parte do nosso pedigree é feito disso. Ao longo do tempo, a gente inseriu cães, mas todos eles dentro dessas linhas, né? Então, recentemente, a gente inseriu o Billy, que é um filho do Zapata, um cachorro super conhecido nos Estados Unidos, 100% Old Family Red Nose. Trouxemos agora o Gig, que é um cachorro também Larsan. Então Muito bonito, Gig. Essa composição de sangue é a composição que a gente acredita que atenda às nossas necessidades, que são cães de conformação, aptos a fazer esportes alternativos. Tá? Obviamente a gente está aberto a acrescentar outras linhas. A gente está com algumas cadelas agora de linhas um pouco mais abertas, porque a gente acredita que o canil deve ter um cruzamento sempre um pouco mais aberto. Eu não sou a favor de fechamentos, então a gente está aberto a introduzir linhas, mas sempre com muito critério. Quando você coloca uma linha nova, você perde muita coisa, né? Então a gente deve caminhar em cima da nossa base. Não deve Então, mudar quer dizer, muito essa base. Pelo que você está falando para a galera assim, que está assistindo a gente, cada linha teria uma característica ou não? Olha, a gente pode dividir linhas em 2 categorias. As linhas de esporte, e aí quando eu digo esporte tradicional da raça, que era o combate entre cães, e linhas que a partir dos anos 70 passaram a ser criadas para conformação. Quando a gente fala conformação, há 2 vertentes, né? Há uma vertente que foi para a raça American Staffordshire e há uma vertente que continuou na raça American Pitbull Terrier. Por que isso? Porque não concordou com a mudança e tal, e se manteve na raça American Pitbull Terrier. Então, dessas linhas que ficaram dentro da raça, são divididas em linhas de sangue de conformação e linhas de sangue de esporte, tá? Essas linhas de sangue de conformação não necessariamente fazem só conformação. Elas também foram muito usadas para esportes alternativos, como o weight pulling e vários outros esportes. Eu te digo até que com bastante sucesso, porque quando você tem um cão que você não seleciona ele dentro do combate entre cães, você precisa selecionar por drives, que é a forma que você identifica o temperamento do cão. Então, com certeza, foram linhas que teve o drive muito explorado na seleção. Sim. E sobre as outras linhas, você tem alguma coisa a falar sobre elas ou não? Tipo Patrick, Red Bull, Diogo... Então, linhas de sangue de Mayday conformação, mesmo, que agora é uma linhas de né? sangue de conformação para a raça são poucas, não foram muitas que a gente teve, que nos últimos mas, ó, 30 anos se dedicaram só à conformação. Então, obviamente que linhas de sangue de cães de combate, há muito mais, né? Apesar de você ter falado do Larsan, tudo, seus cães são leves. Sim, mas assim, cara, uma coisa eu te falo, nada supera a seleção. Você Sim. pode ter qualquer linha de sangue. Se você selecionar para ter um determinado tipo de cão, você vai ter. Então você pode começar com cães Patrick. Se em 10 anos você quiser criar um cachorro de 40 quilos, você vai chegar nele. Porque a seleção é o que vai mandar ali. Então nós temos cães com muito castilho, que lá nos Estados Unidos a gente sabe que levou cães a chegar a 40 quilos, porém nossos cães têm 20. Sim. Por conta do processo de seleção, não só feito por nós, mas já de criadores. Que, apesar da base ser castilho, tiveram vários criadores antes de nós que já selecionaram um cão mais esportista, mais leve. Sim. E tal.
Por isso que hoje você vem na minha casa, você vê cães só de 20 quilos, na faixa de 20 quilos. E morfologicamente, Então, a morfologia dos cães que foram criados só para conformação, eu acredito que teve uma evolução. Por mas quê? que nem, uma vez, para a galera entender, tá? O que a gente está falando aqui. Uma vez as pistas de exposição tinham cães pesados, cães mais roliços, cães com cabeça mais volumosa, mais osso. E hoje eu vejo os cães aqui na criação do Del Manto, os cães mais leves, pouco osso, cachorro mais esbelto, cachorro apto ao esporte, vamos dizer assim. Tá? Explique isso daí pra galera, Então, pra galera entender, entendeu? Vamos só separar o que é a exposição Brasil e o que é a exposição Estados Unidos. Sim, né? sim, claro. No Brasil, realmente, tiveram cães muito fora, mas aí eu acredito que é mais um despreparo dos juízes em premiar aquele tipo de cão. E é natural que se você tem um cão fora do padrão, você leva numa exposição e o juiz te dá um prêmio, você vai cruzar aquele cachorro. E aí você perpetua um cão errado. Então, na verdade, o problema do cão errado não está no cara que cria errado, mas está no juiz que dá o título para ele e aí fomenta a criação errada. Tá? Então, assim, eu não acredito, pelo menos eu nunca vi, na DBA ou na UKC cães de 40 quilos ganhando. Sim. Isso só aconteceu aqui no Brasil por um equívoco dos juízes. Tá? Então nós, apesar de a gente ter usado durante a nossa história cães um pouco fora do padrão, porque na época a gente tinha poucos recursos, né, de material genético, a gente jamais priorizou um cão fora do padrão, a gente sempre criou cães dentro do padrão. Eu acredito que no Brasil, com a entrada das entidades aí mais de origem na raça, os cães que vão ser premiados vão ser cães dentro do padrão. Isso não tem nada a ver com linha de sangue, mais uma vez, né? Isso tem que estar totalmente ligado à seleção que o criador faz e, obviamente, a premiação que um juiz dá, né? Se o juiz premia o cão errado, o cara vai selecionar errado. Eu sei que você como criador tem um site, tem no Facebook, página também. Você deve receber, por ser referência no Brasil, e você deve receber algumas perguntas da galera. Quais perguntas você recebe? Qual o interesse da resposta delas? Assim, se você tem alguma visão sobre elas? A pergunta que mais nos fazem, Ricardo, é se nossos cães servem para esporte, se servem para exposição, se servem para companhia, ou seja, eles querem saber qual a finalidade dos nossos cães. Né? Sim. E o que eu costumo dizer para todos, que é a nossa ideia de criação, é que nosso sonho é óbvio tirar uma ninhada sempre homogênea. Então, ou seja, a ideia é que todos os filhotes vão atender o que eu estou te falando agora. Né? Nós criamos um tipo de cão que ele é apto a ser um cão de companhia, ou seja, ele é um cão que você vai ter na tua casa como cão de companhia e ele vai atender totalmente as tuas expectativas. Ele é um cão que vai ser apto a fazer um esporte, porque a gente prioriza a morfologia para o esporte, prioriza drives, instintos, comportamento, ou seja, a gente proporciona um cão que tenha todo o potencial para desenvolver esporte e, obviamente, que a nossa principal função é criar um cão também que atenda uma prova de conformação. Então, ou seja, se a gente tiver hoje uma pessoa que é um cão para companhia, o nosso cão vai servir. Se a gente quer uma pessoa que é um cão para o esporte, ele também vai servir. Se uma pessoa quer um cão para exposição, ele também vai servir. Esse é o nosso objetivo. Não quer dizer que todos os cães vão sair assim, mas o nosso propósito de criação é criar um cão que atenda essas 3 categorias. E sobre filhotes? O que você teria a falar sobre filhotes? Eu recebo muitas perguntas. O que dá para eles comerem, se deve iniciar eles novinho. Bem novinho, que eu digo 4 meses, 5 meses no esporte. Então, eu vou te falar o que nós fazemos. Não sei se tem esse critério na exposição. É complicado também. assim a gente falar o que a pessoa deve fazer, mas eu vou dar a experiência do que nós fazemos para as pessoas se espelharem, né? A gente começa com um trabalho de esteira com os filhotes aí a partir de 4, 5 meses e faz esse trabalho mais de movimentação e aeróbico até 1 ano. Acho que até 1 ano de idade você não tem que esforçar teu cão a pular, a fazer nada que comprometa as articulações, até ele ter tudo formado, né? Então a gente não recomenda fazer isso. Alimentação, isso é uma pergunta também um pouco simples de responder. Quanto melhor a ração que você der, se você optar por ração, melhor. Se você optar pela alimentação natural, dá um pouco mais de trabalho também, mas tem receitas hoje bem tradicionais de alimentação natural. Você já alimentou em algum momento o seu canil com alimentação natural ou não? Não, nós fizemos uma experiência há muitos anos atrás, onde as receitas não eram tão evoluídas. Mas a ração hoje, ela dá muita praticidade para o criador, para o proprietário. E realmente, se você dá uma boa ração, não é barato, mas ela atende todas as tuas necessidades. O que a gente não recomenda, é óbvio, é entupir o cachorro de suplemento, né? Porque isso daí
realmente não tem muita necessidade até o cachorro entrar num nível de performance, né? Suplemento nenhum, então. Hoje a gente Enquanto é filhote, basicamente não. Uma boa alimentação, boa água e exercício. eu tá de também bom tamanho. acredito nesse ponto de vista. Tanto que o Zandor começou com 1 ano a saltar, para quem não sabe. Primeira vez que ele brincou no aparelho foi com 1 ano. Ele estreou na competição amador, claro, com 1 ano e 1 mês. Então, quer dizer, foi tudo muito rápido. Eu acho muito importante isso. Eu acho que tem que estar formado também, desenvolvido, tudo bonitinho o cachorro para não ter nenhum tipo de problema. A né? Lira, que foi a nossa última cadela, que foi no esporte, ela começou com 2 anos e meio, quase 3 anos. Pô, que legal. Então já super bem conformada. E também aí, o resultado que você tem no conformado também é um pouco mais rápido, né? Com Porque certeza. como ele já está ali com a musculatura dele formada e tal, você chega numa capacidade de auge um pouquinho mais rápido, né? Você chega a idade dele te permite chegar no auge dele um pouquinho mais rápido. E também esperar chegar nessa época de performance para realmente você pensar em alguma suplementação. Antes disso não tem necessidade. Tem algum recado para a galera? Bom, acho que a gente abordou todos os assuntos, né? Só dizer que a gente tem a nossa página, né? Deixa o endereço. Que lá Vai estar tá. na descrição o endereço. Nós temos o site que é www.delmantodogs.com e tem a página do Facebook que também é super acessada. A Marcele coloca fotos sempre lá, então ela alimenta com conteúdo sempre. E também tem a parte de mensagens lá que as pessoas podem entrar em contato, ela responde sempre, então lá vocês vão estar entrando em contato com a Marcele. Nós também temos um grupo no WhatsApp do Canil, onde as pessoas trocam bastante informação. Né? É um grupo voltado mais para criar um canal um pouco mais direto com a gente. Né? Muita gente vê o nosso trabalho e às vezes não conhece um pouco as nossas ideias, então aqui esse vídeo vai ajudar muito, mas a gente tem um canal direto que as pessoas podem acessar. Sim. E é isso, acompanhar nosso trabalho, que já tem aí muitos anos, né? E pela página do Canil, que é um pouco atualizada com mais frequência, as pessoas vão estar mais a par de tudo que está rolando. Thiago, muito obrigado por dar essa entrevista maravilhosa, tá? Desculpa ocupar seu tempo. Não imagino. E desejo todo o sucesso do mundo para sua criação, para você continuar do jeito que tá, porque tá. Eu tive acesso ao plantel aqui, cara. Show de bola, sem comentários. Parabéns mesmo. Muito Valeu. obrigado, cara. Obrigado mesmo. Se inscrevam no canal, dê um joinha aí, curte o vídeo e vamos colocar mais conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma ideia para o canal, só mandar nos comentários e aguardo vocês se inscrevendo no canal. Valeu, abraço.